uma proposta de emenda à Constituição, que ela foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e lá passou sem maiores problemas. Teve algum debate ali de altera alguma coisa aqui e ali, mas passou. Mas ela ainda precisa ir para o plenário do Senado e depois passar também pela Câmara dos Deputados. Então, assim, o que está se propondo, né? Vamos fazer um resgate aqui, então. Prefeitos poderão se candidatar à recondução pela última vez em 2028, desde que tenham sido eleitos para um primeiro mandato em 2024. De 2028 para frente, parece muito, mas 2028, né? A gente está em 25, então daqui a 3 anos. 2028 para frente, novos eleitos para prefeituras não poderão mais se candidatar à reeleição. E vai ter um mandato de 6 anos. Esses 6 prefeitos. anos? Isso, para poder coincidir. Para poder, isso. Teria que alongar, então, né? Teria que ter um mandato de 6 anos para poder depois, em 2034, unificar as eleições. Isso, aí segue aqui, governadores poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 2026. Então, assim, realmente é um pouco mais para frente, não é assim imediatamente para a próxima eleição, né? De 2030 para frente, novos eleitos não poderão ser mais reconduzidos. Isso, então todos participarão do pleito sabendo as regras antecipadamente. Isso. Né? Não se está mexendo em mandato de ninguém que está no exercício hoje. Isso. Né? Então acho que isso é um mérito da proposta. Presidente da República também poderá se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que seja eleito para um primeiro mandato em 2026. De 2030 para frente, novos eleitos não poderão ser mais reconduzidos. Como a gente falou aqui... E esse presidente eleito em 2030 terá um mandato de 4 anos até 34, ou 5 anos, né? 5 anos. Exato, até o final de 34. E não vai mais poder porque se vai ter reeleger. a eleição em 34, a partir disso unificada. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar à recondução. Aí eu estou na reportagem do G1 aqui, que faz o resgate daquilo que a gente falou também sobre a reeleição, né? Como ela foi definida, isso lá em 1997, foi uma emenda à Constituição lá de 97, na época essa mudança, então, como a gente comentou aqui, possibilitou que o então presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB pudesse se candidatar a um segundo mandato e ser reeleito no ano seguinte. 23 anos depois, o próprio FHC classificou a mudança como um erro e passou a defender publicamente que acabar com o Instituto da Reeleição era uma mudança a ser feita. As reconduções registraram recordes nos últimos anos. As eleições de 24 registraram o maior número de prefeitos reeleitos, 2.461. 2 anos antes houve recorde também no total de governadores reeleitos, 18. E aí, professor Centeno? Uma coisa que só para recordar um fato histórico, né? A reeleição também passou no Congresso Nacional, primeiro porque, claro, era de interesse de vários prefeitos e vários governadores, mas sobretudo porque havia um temor muito grande de que ou o Lula ou o Paulo Maluf saíssem vitoriosos na eleição sequente, que ocorreria em 1998. Então, como nós, de novo, né, sempre é circunstancial o debate. Ele não é um debate de grande, não é um debate nacional, é um debate circunstancial. Mas nesse caso, professor, não me parece que seja circunstancial hoje, né? Em 97 com certeza foi, mas hoje não me parece, não se está influenciando nos principais players políticos de modo algum. Né? Nós temos, para pegar presidente, né, essa polarização entre Lula e Bolsonaro, enfim, né? Essa polarização vai ter vazão, vai ter espaço para acontecer por mais 10 anos. Né? Então, não se está influenciando diretamente o que está acontecendo no presente momento. Então, não sei, não me parece que seja um debate reduzido. É um debate programático, feito com um espaçamento justamente para que não signifique influência no resultado direto das próximas eleições. Eu acredito que seria um debate programático se ele envolvesse mais a população como um todo e principalmente colocasse um determinado limite em grandes lideranças partidárias. Se obrigasse os partidos e as federações a fazer um voto em primárias com participação popular, seria um debate mais programático.
Ou então, se isso colocasse também uma alternância no legislativo, limitando o número de mandatos que alguém... Não significa que ele não possa concorrer a outros cargos, mas depois de 2 ou 3 vezes reconduzido ao Senado, ele é obrigado a concorrer a outro cargo. Seria um debate programático. Mas o modo assodado como está sendo feito, de simplesmente limitar a reeleição no Executivo e não se debater mais nada e unificar as eleições, e vamos pegar um exemplo, se um jovem de 18 anos que tira o seu título de eleitor 1 ano depois da eleição, ele só vai poder votar com 23 anos de idade. Então nós estamos desconfiando da capacidade do eleitor de tomar a sua decisão, de escolher as suas lideranças políticas. Quando num país que historicamente conviveu com períodos antidemocráticos, com períodos autocráticos, inclusive, nós precisamos calibrar a nossa democracia de todas as formas possíveis. Por exemplo, tu citaste os referendos ou plebiscitos. Eles podem acontecer nas eleições municipais em simultâneo, como já aconteceu previamente. Poucas vezes, pouquíssimas. Por quê? Porque não existe espaço. Existe uma eleição, vai ser a mesma urna eletrônica onde ele vai votar sim ou não depois de votar só no cargo de prefeito e vereador, então seria plausível ele votar um referendo. Mas nós não temos essa cultura, né, professor? Exatamente. Nós não temos essa cultura, é isso que mas me parece que um dos motivos é o arranjo institucional de debate político constante. E tem espaço para isso. Exato, então é um pouco desse debate, né? A instituição influencia no resultado das coisas. Então, se nós tivermos um espaço para que isso aconteça, eu acredito que pode acontecer. Eu reforço a minha discordância, em especial porque a última reforma eleitoral, que eu volto a dizer, são sempre reformas eleitorais e nunca políticas, a última reforma eleitoral, inclusive, diminuiu o período da campanha eleitoral. Ou seja, sempre com esse discurso economicista de que nós precisamos gastar menos e concentrar o tempo. Ora, uma campanha eleitoral de menos de 90 dias, muitas vezes a população sequer toma conhecimento sobre todos os candidatos que ele precisa votar. Em algumas eleições já são 6 candidatos. Tá bem, mas essa alteração aumentou o espaço de debate interno partidário, que era o que o senhor suscitava antes. Hoje os partidos têm toda uma vida partidária pré-eleição, com a ideia da pré-candidatura, que gera um debate interno como se fosse uma espécie de primária, né? Isso está longe do cotidiano do cidadão mediano. E precisa ter espaço na televisão, precisamos ter programas eleitorais que mostrem à população qual é o partido, qual é a ideia daquele partido. Precisamos de uma propaganda eleitoral. Mas nós não temos propaganda eleitoral o ano inteiro, inserções obrigatórias. Reduzidas a pouquíssimos minutos, inclusive na propaganda eleitoral prévia à eleição, 10 minutos antes do segundo turno, 5 minutos para um candidato e 5 para o outro. Qual é a mensagem que se passa em 5 minutos? Por isso também que nós estamos vendo cada vez campanhas mais plastificadas, como se nós tivéssemos a situação numa cidade perfeita e a oposição numa cidade destruída. Mas, professor, não existe mais o debate. Hoje com as redes sociais os políticos estão na mídia todos os dias. Hoje existe muito mais exposição do que há 10 anos atrás. E, aliás, com mecanismos também que retroalimentam o capital político, porque muitos deles utilizam da verba parlamentar para a comunicação para patrocinar anúncios nas redes sociais. Mais um motivo para a reeleição ser algo questionável. Comum, como nós aqui, que estamos conversando hoje, não teríamos o poder de fazer para contestar. Então nós não temos sequer uma formulação de núcleos de oposição. Uma coisa que eu sinto falta nessa reforma: vamos acabar com a reeleição? Ótimo. Vamos colocar o Instituto do Recall também. Se um determinado número de eleitores, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, fizeram abaixo-assinado, e nós precisamos fazer então um recall para apear o mandato do presidente da República. Ou 2, 3, 4% dos eleitores da cidade fizerem um abaixo-assinado, obrigatoriamente nós temos que ter um plebiscito para retirar aquele prefeito, para retirar aquele governador. Isso é democrático. O que nós estamos debatendo é única e exclusivamente uma alternância entre os cargos que vai se dar de qualquer maneira. Também, mas, de novo, né, o fato de haver outros institutos, e concordo com o recall também, acho que ele é interessante, o fato de haver outros institutos não significa que eles não possam ser discutidos e incluídos, né? Agora, isso não tira o mérito da proposta corrente, que é pontual, reconheço, acredito que ela é pontual mesmo, mas ela tem alguns méritos, né? E me parece que, especialmente o período de paz eleitoral, a redução dos custos, né, a coerência partidária,
a diminuição do uso da máquina pública para a reeleição, são todos aspectos que valorizam a proposta.